Bom, estamos aqui com o Dr. Fábio Ferraz Marques, advogado militante da velha guarda, advogado que trata os clientes na palma da mão, como aprendeu os seus antepassados. Fábio, por favor, se apresente aqui para os ninjas aqui do Advogado Ninja. Bom dia, Fernando. É sempre muito difícil a gente falar de nós mesmos, né? De fazer uma apresentação de nós mesmos. Mas, assim, se eu pudesse fazer alguma coisa mais simplificada, né? Eu diria que sou advogado já há 40 anos, né? Trabalho com isso desde 1980, 81, né? Então, já há muito tempo trabalhando nessa estrada aí, e já tive diversos tipos de atividades na minha vida. Já fui diretor de multinacional grande, já fui gerente jurídico de multinacional, mas eu sempre tive uma atividade privada, sempre correndo em paralelo ao mesmo tempo, né? Trabalhando nos diversos tipos de clientes, porque, na verdade, o advogado, a carreira do advogado, ele aprende, ele sabe, ele tem uma técnica, né? Uma técnica de argumentação, ele tem uma técnica de elaboração de petições, ele tem uma técnica de elaboração de contratos, que ele vai desenvolvendo ao longo da vida. E quanto maior o conhecimento que o advogado tem, melhor será a petição, melhor será aquele contrato, melhor será aquele tipo de trabalho que ele tem para dispor. Por isso que é uma advocacia. A advocacia é uma atividade longeva, né? E a idade, a experiência contam muito. E eu trouxe todo esse cabedal de experiência, de informações, né? Eu fiz aí um mestrado na USP, sou formado na USP, fiz mestrado na USP, eu tenho também uma especialização da Fundação Getúlio Vargas, né? Em Direito de Economia. Fiz uma especialização também na FEA USP sobre economia, tinha uma época que eu me interessei muito por assuntos econômicos, dei aula de economia, mas também dei aula de processo civil, direito constitucional, direito administrativo, que é meu mestrado é de direito administrativo. Escrevi aí uma dissertação de mestrado sobre a prestação privada de serviços públicos no Brasil, né? A gente sabe que no Brasil, sobretudo, o Estado é o grande indutor da economia. E quando você... os particulares, né, aos particulares fica um campo residual de tudo aquilo que não é do Estado. E o Estado só pode fazer aquilo que está previsto na lei ou na Constituição Federal, que são aquelas atividades, sobretudo do artigo 21, né, do texto constitucional, e muitas dessas atividades são delegadas ao particular, né? Como indutor da economia, a prestação do serviço público e como indutor, também como atividade de fomento da economia, o Estado, no Brasil, né, que é muito grande, ele assume papéis relevantes, né, no cenário econômico. E esse foi o objeto do meu estudo lá na dissertação de mestrado da USP. Depois, também cursei todos os créditos do doutorado e estava me preparando para escrever uma tese de doutorado sobre contratos relacionais, contratos de longo prazo, relações contratuais de longo prazo, né? E, infelizmente, fui obrigado a interromper, mas isso será retomado algum dia, né? São contratos, são relações contratuais que se mudam ao longo do tempo. São relações que a gente começa no momento, e no momento vige concepções jurídicas, interpretações da lei, interpretação do próprio contrato, e essas relações elas vão se mudando, né? O contrato de prestação de serviço, contrato de telefonia, muitos contratos de consumo, mas também não. Existem contratos que... Uma relação de locação longeva, por exemplo, é um contrato que cria que as relações das partes ela vai se alterando e se amoldando ao longo do tempo. Diga aí. Bom, realmente eu tenho acompanhado sua carreira faz
décadas, né? E eu vejo que você realmente é um advogado à moda antiga, digamos assim, tá certo? Onde você, na verdade, trata cada cliente individualmente para realmente tratar com afinco cada questão. E como é que você está vendo esse movimento de inteligência artificial e essa, digamos, explosão de demandas e que deveriam também ser tratadas do lado judiciário também por alguma forma mais automatizada, principalmente essas questões recorrentes? Olha, a inteligência artificial, a gente ouve muita coisa, né? Outro dia eu vi um advogado falando, não, hoje você não separa de... A competição não é entre advogado e advogado, é advogado que usa inteligência artificial e advogado que não usa inteligência artificial. A minha opinião sobre isso é o seguinte, a inteligência artificial, como qualquer ferramenta tecnológica, é muito bem-vinda e muito útil. Mas, mesmo para usar a inteligência artificial, você precisa conhecer. Você precisa conhecer a matéria. Porque não adianta você fazer uma pergunta para a inteligência artificial que ela vai te responder e você não vai saber usar aquilo. Né? Então, o advogado, quanto mais estudado, quanto mais experiente, melhor ele vai saber usar essa técnica da inteligência artificial. Eu, algum tempo atrás, aí, eu tive uma consulta num cliente estrangeiro, nós tivemos que fazer alguns tipos de contratos aí para ele. Eu usei bastante a inteligência artificial, que me ajudou muito. Mas eu soube ler o contrato, soube ler as informações, soube editar, sobretudo soube adaptar. Então, talvez esse trabalho mais inicial, embora eu tenha um minutário muito grande aqui, ele talvez tenha me dado algumas ideias ali, para isso ajudou. Né? No dia a dia, às vezes eu pego como algumas categorias jurídicas, né, que a gente precisa lembrar. Eu tinha um livrinho aqui de processo civil, que foi um livrinho que nós usamos quando a gente estudou lá, né, a gente se formou na década de 80, que é muito útil, que traz conceitos úteis, etc. Eu não achei, eu perguntei para a inteligência artificial, ele me deu essas categorias. Né? Quando eu analiso toda a petição inicial que eu vou entrar, tanto que eu faço, quanto aquelas contra as quais eu vou apresentar uma defesa, eu analiso sob o aspecto eminentemente técnico. Né? Nós vamos ter que identificar a causa de pedir próxima, a causa de pedir remota, o pedido, né? E toda essa adequação para você poder destrinchar e entender melhor o que está acontecendo naquela ação, naquele processo. Então, às vezes eu não tenho esse livro de doutrina aqui, o meu escritório tem, embora tenha alguns livros aqui, às vezes a gente não dá tempo, e às vezes a gente fica meio preguiçoso mesmo e pergunta lá e eles respondem. Mas você precisa saber ler isso. Se você não souber ler isso, aí não vai te adiantar em nada. Precisa saber ler, precisa saber checar também para as informações serem corretas, no fim. Não adianta achar que vai dar para automatizar a coisa toda e fica também uma coisa muito pasteurizada e não necessariamente correta. O senhor também tem vários livros publicados, né? Sim, eu publiquei recentemente aí comentários à reforma tributária. Né? Eu fui convidado pela editora Manoni para comentar a reforma tributária, que eles editam um livro anualmente, são vários autores, e eu comentei toda parte da tributação da Constituição Federal, que é uma parte muito interessante. Né? A Constituição Federal, que é formada por princípios, né? E hoje os estudos sobre princípios são estudos bem sofisticados, né? Muito diferente do que era quando a gente estudou lá atrás. Né? Então, uma parte muito interessante do texto constitucional, da vida legislativa brasileira, até porque nós estamos em vias aí, né, já o ano que vem já começa a implementação do Imposto sobre Bens e Serviços, que é o que eles chamam do IVA dual. Né? São tanto o ISS quanto o ICMS, eles vão se juntar no imposto só, com uma alíquota só, nós precisamos ver como é que isso vai viver. Né? Há uma inteligência nessa reforma tributária que me agradou bastante, mas a gente precisa ver como vai acontecer isso, porque também essa é a primeira parte da reforma tributária, que mexeu sobre os tributos indiretos, nós vamos ver como é que eles vão fazer a reforma dos tributos diretos. E no Brasil, eu uma vez, há muitos anos, eu assisti uma palestra extremamente ilustrativa de um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, e que foi deputado constituinte, que tinha uma experiência em todos os níveis de administração pública, e ele falava da dificuldade de negociação de uma norma, de uma regra
a briga que eles tinham, eu lembro muito bem da expressão que ele usou, ele falava, nós brigávamos por vírgulas nos textos constitucionais. E a Constituição de 88 saiu com muitos problemas, né? E na parte tributária, eu estou bastante esperançoso. Acho que isso pode trazer alguns alentos aí, algumas alterações bem importantes para o nosso dia a dia. E é uma reforma da tributação que vai ser implementada ao longo dos anos, né? Então, eles vão começando aos pouquinhos até chegar a 2033, se eu não me engano, quando então toda a reforma estará implementada, né? Como foi o Plano Real, né? Nós vivemos o Plano Real, foi o plano que deu certo. Em vez de eles fazerem uma alteração assim brusca, eles diferiram, né, os efeitos daquela alteração no tempo. Eu escrevi também, exato, que me deu, agora eu gosto de falar porque me deu muito prazer, talvez até mais, sobre a reforma, sobre direitos políticos, né? O comentário sobre direitos políticos da Constituição Federal, que é um capítulo interessantíssimo, né? O Brasil, a gente vive muito política aí, me deu muito prazer pessoal, assim, a fazer a pesquisa, escrever. Foi um período que eu estava com um problema de saúde aí que eu não podia me movimentar muito, então usei muito bem esse tempo. Certo. E como é que o senhor está vendo aqui a associação com o Ninja? Que a nossa ideia aqui é justamente a democratização do acesso à justiça, onde a gente, bem com o uso de tecnologia, a gente quer tirar um pouco dessa cerimônia no trato com o advogado. Por exemplo, aqui a gente está procurando aqui, inclusive sem gravata, sem nada, justamente falar numa linguagem que o nosso interlocutor não iniciado possa entender do que se trata, que eu acho que é um dos grandes problemas de alguns advogados também, que às vezes procuram uma linguagem mais sofisticada e não aquela direta para que seu cliente entenda o que está acontecendo. Olha, eu acho o seguinte, se há um ramo da vida das pessoas em que a tecnologia tem muito para ajudar, esse ramo é a área jurídica, né? E essa ideia do Ninja, do Fernando, que é um advogado já também, nós formamos juntos lá na USP, lá 40 anos atrás, sei lá quanto tempo, né? Que vive isso, que viveu, e também o Fernando tem experiência como empresário, ele viveu o direito, ele viveu como advogado, ele viveu o direito, como parte ele viveu o direito. Então, é uma pessoa mais do que apropriada para fazer a junção, a conversa da tecnologia que é necessário, né, para a área jurídica, né? A área jurídica já se desenvolveu muito com algumas tecnologias que vieram, né, o processo eletrônico, etc., né, carrega alguns problemas, né, a vinda da tecnologia à área jurídica também trouxe alguns problemas importantes que têm que ser resolvidos ao longo do tempo, né? Mas, assim, tem o advogado Ninja, ele faz essa conversa de uma maneira mais completa, né? Mais responsável do que outras mídias que a gente vê aí, e de uma maneira um posicionamento muito melhor, né? Em relação a outros conteúdos que existem no mercado, né? Isso que me deixou bastante empolgado com essa ideia do advogado Ninja, porque justamente ele atende, né? Complementa e faz essa tradução para a sociedade de uma maneira responsável, né? Há muita irresponsabilidade, né? Há muita irresponsabilidade sendo cometida aí em relação a casos, clientes, etc. E essa proposta dessa responsabilidade que traz aí o Fernando Ninja para o advogado Ninja, me parece uma proposta que veio para ficar, né? Veio para ficar. Quer dizer, ele se coloca acima dessas outras mídias e para permitir essa conversa de tecnologia, área jurídica, responsabilidade dos advogados, responsabilidade das coisas, e no final da linha estão os nossos clientes, que são parte dessa sociedade, né? A sociedade brasileira é uma sociedade em litígio, e nós temos condições de oferecer um serviço assim de
muito maior qualidade do que vem sendo oferecido por aí. Exatamente. Muito obrigado pela sua participação. Espero que seja o início de várias outras conversas. Sempre que a gente tiver alguma... Eu sou uma pessoa de muitas ideias, gosto de falar de muitas ideias, e às vezes eu falo muito. Então, se eu falei muito aí, desculpe um pouco aí.